A expressão Lei do Silêncio faz referência a diversas leis federais, estaduais ou municipais que estabelecem restrições objetivas para a geração de ruídos durante dia e noite, em especial no caso de sons automotivos, bares e casas noturnas. Em Montes Claros, alguns bares e restaurantes têm reclamado da incidência de denúncias falsas utilizando a lei. O empresário Felipe Canella já passou por situações como essa. Felipe, como que foi a sua experiência com a Lei do Silêncio? Então, inicialmente foi novidade pra gente, né? Que eu nunca tinha mexido com bar antes. Mas hoje a gente tá mais ou menos que por dentro agora. E a gente consegue administrar bem os vizinhos aqui, sabe? Com exceção de um, que nem é vizinho até, mora bem longe daqui. Mas ele nem é questão de barulho mais o problema dele não. Ele é picuinha mesmo, é pessoal, entendeu? Mas via de regra, nosso convívio aqui é tranquilo com os moradores. A polícia militar, sempre que vem aqui, eles não fazem a medição, porque eles não é o crime de poluição sonora. É um crime de perturbação de sossego. Então, assim, são crimes distintos. Aí eles vêm aqui, sempre orientam, pede para abaixar, para a gente entrar em consenso com o vizinho. E eu tento faço isso de modéstia à parte muito bem com todos os outros vizinhos. Mas com esse, que não é vizinho, aí fica impossível. Mas a polícia militar já entende isso, hoje quando vem aqui percebe que o som não está alto. Só dá uma orientação para a gente abaixar mesmo por questão de convivência, conviver bem mesmo. Mas fora isso, está tudo certo. E para regular essa convivência com os outros vizinhos que são mais próximos do seu estabelecimento, como que você fez? Na verdade, inicialmente tivemos problema com esse prédio aqui na frente, que era uma fase de adaptação, inclusive eu também estava com o som muito alto. Aí foi questão de ajuste, a gente foi ajustando, tanto da parte minha quanto com a consciência e a colaboração deles também. A gente conseguiu adequar, de forma que eu não consigo incomodá-los e consigo trabalhar. Mantendo o diálogo, é a melhor forma. Os advogados Vitor Tolentino e Guilherme Lage explicam melhor sobre os deveres e direitos de estabelecimentos noturnos que geram ruídos, como música remota ou ao vivo. Tratando-se da Lei do Silêncio, temos que destacar que tal lei não está regulamentada no Código Civil brasileiro, cabendo a cada município, a cada cidade, fazer tal regulação. Em Montes Claros, tal regulação sobre a Lei do Silêncio está na Lei 3.754, de 15 de junho de 2007, a partir do artigo 57 da referida lei, onde determina o que é poluição sonora prejudicial à saúde, à segurança ou sossego. Se o ruído existente, o barulho existente no local ultrapasse 70 decibéis entre 7 horas da manhã e 10 horas da noite, ou 60 decibéis entre 10 horas da noite e 7 horas da manhã, já é considerado perturbação do sossego. Cabe destacar que é proibido também qualquer anúncio nas vias públicas, aqueles carros de som, propagandas, aos domingos e feriados, sendo também proibido nos dias úteis, entre 8 horas da noite e 9 horas da manhã, e também entre 11 horas e 14 horas, que geralmente é o horário de almoço da maioria da população. É muito comum o empresário reclamar de denúncia falsa. Quando a gente tem uma denúncia falsa, qual que é a orientação que a gente dá, como esse empresário deve proceder? O mais correto é que ele apresente a sua defesa de maneira técnica, de maneira adequada, acompanhado tanto por um profissional capacitado, um advogado, quanto também por uma empresa especializada em fazer essa aferição do limite de ruídos emitidos. Porque sempre que há uma abertura de um procedimento de verificação administrativa de descumprimento, esse procedimento ele é aberto perante o CODEMA, o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. E o CODEMA vai notificar esse comerciante para que ele possa apresentar a sua defesa. Então, a melhor orientação que a gente pode dar para esse comerciante, para esse empresário, é que ele tenha, sim, um controle adequado dos ruídos que a empresa dele emite e que cada notificado, para poder apresentar defesa, procure um profissional capacitado
para que ele apresente uma defesa técnica e bem embasada. Porque se ele estiver descumprindo o limite permitido, ele pode sofrer sanções e até mesmo perder a licença ambiental. Sem a licença ambiental, ele não pode funcionar. Então, a melhor orientação para o comerciante, para o empresário, é que ele busque adequar o limite de ruídos emitidos pelo seu estabelecimento. Porque uma vez estando dentro da lei, ele não precisa se preocupar. Ele vai sofrer uma eventual fiscalização, uma eventual verificação, seja pelo órgão municipal, seja pela polícia que comparece ao local, e se ele estiver dentro do limite de ruídos permitido, ele pode ficar tranquilo, ele não vai ter aqui mais problemas a serem enfrentados mais adiante. A cantora Bruna Marvila já precisou parar o show ou abaixar o som por causa de denúncias. Eu tive, assim, Júlio, uma experiência, assim que eu cheguei aqui em Montes Claros, nós tivemos que parar o show pela metade. A polícia chegou, já deu a ordem já para parar. Os clientes, eles ficaram super confusos e, sabe, bem chateados. Eu fiquei com aquele sentimento de o que eu estou fazendo de errado, que a polícia precisa vir aqui para interromper o meu trabalho, sabe? Da segunda vez já foi bem no finalzinho mesmo, a polícia chegou e conversou e tudo mais, só que assim, gera todo aquele desconforto, quem está no ambiente, com os músicos, os donos dos estabelecimentos, eles ficam desconfortáveis, é estressante, e assim, isso vai completamente contra o objetivo da música, que é trazer alegria, trazer festa. Eu entendo que, às vezes, o barulho ele pode incomodar, mas eu também percebo que, em alguns casos, existe um pouco de implicância de alguns moradores. A gente precisa também abrir a nossa mente e entender que existem trabalhos para as 24 horas do dia. Então, assim, será que é a música que está no lugar errado, ou será que é gente que está esperando uma coisa de um lugar que às vezes não vai poder fornecer, sabe? Eu penso que se existe a lei é porque existe história, né? Mas uma observação que eu tenho, que eu trago comigo desde lá da minha cidade, eu venho do litoral, uma cidade super turística, uma cidade praiana, com muita música, muitos lugares na praia que tem música e tudo mais. E comparando com aqui, eu percebo que em todos os casos em que eu estive envolvida, a reclamação veio de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que moram em lugares mais classe A e que têm já tiveram um cargo de autoridade. Lembro também que quem descumprir a lei pode ser enquadrado no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. Então, o artigo diz que quem perturbar alguém ou sossego alheio pode ser punido com prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. Hoje, para quem está abrindo seu estabelecimento, que não sabe como se adequar, assim, qual é o seu conselho? Cara, meu conselho é assim, você ajusta, vai ter reclamação, porque é novidade. Aqui no caso nosso, por exemplo, era um ponto que estava fechado há muito tempo. Então assim, está acostumado com muito silêncio, apesar de ser uma avenida extremamente movimentada. De repente tem um som ao vivo, pessoas conversando. Então minha orientação, apesar do pouco tempo de casa aberta, é que troca uma ideia, dialoga, tenta ajustar, diminui. Não vai para o choque, não vai discutir, vamos parar de abarrotar o judiciário, que já está lotado, com picuinha, com coisa boba que dá para sentar e resolver.